Bom dia a todos. Bom dia. Como é bom estar aqui na igreja com os irmãos. E eu quero pedir para você fechar seus olhos um segundo só, uns 10 segundos. Sinta a presença de Deus nesse local. Sinta. Nós não precisamos sentir a presença de Deus, Ele está aqui. Mas feche seus olhos e sinta. O Espírito de Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Vamos abrir lá em Êxodo 20. Gente, o que tem a passagem mais chamativa de Êxodo 20? Os 10 mandamentos. Êxodo 20, Êxodo 20, versículo 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não, que gente? Faça imagens de escultura. Nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Não preste culto. Não sacrifique, não acenda uma vela, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Sim, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro, das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Amém. Li corrido para isso mesmo, para chamar a sua atenção. Quanto tempo que a gente não lê os 10 mandamentos? Deixa eu ver aqui. Tem alguém não lê esses 10 mandamentos há mais de um ano? Levanta a mão. Quem não lê esses 10 mandamentos mais de 10 anos? Deixa eu ver. Gente, a nossa religião é uma religião cristã, certo? Mas não é só cristã, não. Ela é judaico-cristã. A nossa religião saiu de qual religião? Da judaica. Será que os 10 mandamentos são errados? Não. Paulo diz que a lei é santa, boa e perfeita. Podemos até ler isso depois. Mas os 10 mandamentos foram dados especificamente para Israel. Não foi para você, não foi para mim, não foi para... Foi para Israel, para se cumprir algumas coisas. Por exemplo, Deus fez aliança
com muita gente no passado. Vamos citar alguns? Com Abraão, certo? Olha, você vai multiplicar, vai ter tanta gente que igual as estrelas do céu, a areia do mar e tal. E qual que era o selo dessa aliança abraânica que tinha? Qual era o selo para saber que você era descendente de Abraão? Era a circuncisão. Ok? Depois veio a história de Moisés liberando o povo, sem nação. Aí Deus deu essa lei mosaica. A lei mosaica, ela também não era para salvar, igual a de Abraão não era para a salvação do povo. A lei mosaica, ela veio para instituir uma nação. Os modos, nunca foi para a salvação. Então, a lei que a gente fala de mosaica, ela tem 3 tópicos. O primeiro são os 10 mandamentos, aquele que não pode fugir. Mas também tem as ordenanças, 613, que aquele dia nós ouvimos. E nós temos todas as declarações dos ritos de como cultuar a Deus. Então foi importante para que a gente pudesse cultuar a Deus naquele ambiente. E qual foi o selo dessa aliança mosaica? Guardar o sábado. Porque servia a lei mosaica das pessoas conhecerem a Deus, primeira coisa, para os judeus conhecerem a Deus, e que Deus tinha separado eles para ser uma nação exclusivamente dele, mas todos os povos Deus tinha criado e era dele. Isso ele fala quando fez a aliança mosaica. Aí veio as ordenanças. Olha, isso, aquilo. E depois ainda veio os escribas e fariseus criando muito mais ordenanças. Olha, para você estar dentro de casa sem fazer nada, você não pode levantar e lavar um copo d'água. Não pode. Olha, se tiver alguém doente na sua casa, tudo bem. Vamos supor que ele cortou no dia de sábado. Você não pode ir lá e costurar, não. Você só pode fechar. Isso são coisas que foram agregadas. E os ritos do culto judaico? Pega lá duas ovelhinhas, né? E leva lá para dentro do tabernáculo, do templo. Aí o sacerdote vai orar e pôr todo o pecado em cima da cabeça daquela ovelhinha, daquele cordeiro, e vai soltar no deserto. E o outro vai sacrificar para Deus. Então tinha muitos ritos. Depois nós tivemos a aliança davídica. Qual foi a aliança que Deus fez com Davi? Olha, de você, da sua geração, virá o quê? O Messias. O Messias. Gente, então essa é uma história que a gente escuta sempre, pregamos no Velho Testamento. Por quê? Faz parte da gente. Mas aí, aconteceu que todas as promessas de Deus se cumpriram. Como assim? Todas as promessas de Deus se cumpriram? Sim, em Jesus o Messias veio, ele se mostrou, a imagem de Deus se cumpriu. Ah, mas tem outras promessas que ainda irão se cumprir. Sim, mas não uma promessa da história do mundo. A história do mundo, gente, nós estamos lá no pé da estátua. Não estamos, não? Lembra da estátua, cabeça de ouro, peito? Nós já estamos lá nos pés. Então, quando veio o cumprimento de todas as promessas de Deus, o primeiro povo que se rebelou foi o judeu, porque ele não entendia. Ele não entendeu, ele não recebeu Jesus como o Messias que viria de Davi. Ok, gente, até aqui? Então, a lei mosaica é para salvação ou não? Não, não é para salvação. Ok, vamos ver mais algumas coisas aqui. Aí, nós tivemos uma interpretação equivocada dessas leis.
Porque o judeu, os escribas, os fariseus, pegaram essa lei e falaram assim: eu tenho de cumprir toda a lei. Certo ou errado? Certo. Só que eles não colocavam o coração em Deus, na lei. Vamos ler um versículo aqui que nós lemos há 15 dias atrás. Isaías 29, 13. Abrem aí. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Ou seja, eles estavam cumprindo a lei, mas só da boca para fora, não tinha entrado no coração. Eles não matavam, não adulteravam, guardavam sábado, eles tentavam honrar o pai e a mãe, mas isso tudo sem pôr o coração em Deus. Mas a lei é boa, ela é santa. Em Romanos, não precisa abrir não, 7,12, diz assim: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E era mesmo, gente. Aí você pensa assim: mas pastor, e o olho por olho, dente por dente? Era a misericórdia de Deus sobre o povo. Ué, você está ficando doido? Sim! Normalmente, se você matasse uma pessoa de uma outra família, o que essa família fazia? Ia lá e não matava só um, não. Matava a família inteira. Ah, matou o gado, uma ovelha, eles iam lá e matavam o rebanho inteiro. Aí isso teve de acontecer, a lei mosaica, para pôr um equilíbrio, porque a justiça não é do homem. O homem não reflete a justiça de Deus. O homem é vingativo. Me roubou 10, eu vou te tomar 30. Então, gente, o povo pegou a lei de Deus equivocadamente. Eu costumo pensar que a lei mosaica foi a ponta do iceberg, sabe? De trabalhar a cultura na mente das pessoas daquela época, para Deus trazer a revelação que é Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo é total revelação de Deus. Nele você vê o Pai como figura humana, nele você vê o Pai como figura espiritual, nele você vê como tem que ser os seus passos no dia a dia. Igual os teólogos falam, a chave hermenêutica da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus Cristo. E não está errado, não. Vamos abrir lá em Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar, Jesus falando, viu gente? A lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Só que aqui, não só o fato dele cumprir para ele. Jesus cumpriu a lei para todos nós. Será que a palavra fala sobre isso? Fala. Jesus cumpriu essa lei para nós. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, gente, esse i aí, o tio, realmente é isso que eles queriam dizer mesmo, é tipo uma vírgula. Até as vírgulas da lei era para ser cumprida e seria cumprida por Jesus, e foi. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você, quando aceitou a Jesus, cumpriu todas as leis de Moisés. Que não é para nós mais necessário isso. Por quê? Porque o próprio Jesus já cumpriu. Vamos ler lá em Romanos 8, de 1 a 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a lei veio para te mostrar o pecado.
olha, se você matar, isso é pecado. Então, mas agora, essa lei sobre você acabou. Você não precisa cumprir essa lei de não matar para você. Primeiro, não era para salvar, ou para você sentir que você é do povo de Deus. Não estou falando que você pode matar, não. Lá na frente vem a explicação contrária disso. Mas nós não estamos debaixo dessa lei. Nós não estamos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Entenderam? A lei do pecado e da morte era a lei mosaica, que veio mostrar para a gente que a gente era pecador, e se a gente continuasse em pecado, a gente ia para o inferno. Mas ela também não trazia salvação para nós. Trazia só o quê? Um perdoar dos pecados, quando você levava lá os pombinhos para ser sacrificado, os pardais para ser sacrificado, o cordeiro para ser sacrificado. Mas salvação eterna não tinha isso. Porque aquilo que a lei não podia fazer, a mosaica, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Isso foi a lei. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós que somos de Cristo e temos o Espírito de Deus, nós não estamos debaixo da lei mosaica mais. Nós não estamos debaixo do pecado mais. O pecado não terá domínio sobre vós. Lembram dessa parte que Paulo falou? Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei mais, dos mandamentos. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Amém. Gente, eu estou reintroduzindo tudo numa maneira mais teológica da lei, porque às vezes, no nosso meio, surgem algumas coisas judaizantes. Como assim? Da igreja que eu vim, hoje eles tocam até chofar. Da igreja que eu vi, eles estão usando agora até estola sacerdotal. O cajado ainda não vi, não, mas está tendo cajado também? Gente, a grande dificuldade da expansão do evangelho foi o quê? A judaização. Os judeus que aceitavam Jesus de bom coração ainda tentavam levar as pessoas para a religião judaica. Mas eles tinham que levar as pessoas, não era para a religião, era para o caminho chamado Cristo. Cuidado com essas questões de judaização, viu, gente? Cuidado. É muito linda a cultura judaica, mas não é mais para nós hoje. Não é. A estrela de Davi com 6 pontas é linda, mas não é para nós. Podemos usar, sim, uma cruz, sem Jesus pregado nela, porque Jesus não está lá. Mas uma cruz, qual o problema? Ah, mas o sábado, olha, nos 10 mandamentos mandou o sábado, isso era o selo dessa lei, dessa aliança com Moisés. A gente não guarda o sábado mais. Qual é o dia que a gente guarda? Não, todos. O domingo, Jesus ressuscitou no domingo, andou no domingo, falou no domingo. Só que hoje a gente não tem um dia santo. Santo é sua vida, meu irmão, onde o Espírito Santo está. Não é um dia só que você vai pensar em Jesus Cristo. Você vai pensar em Jesus Cristo sábado, da lei mosaica, domingo, dos religiosos cristãos, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque a nossa vida é de Cristo. O Espírito Santo habita em você. Vamos quebrar essa história. Mas, pastor, por que então que a gente só tem culto no domingo? Porque está convencionado na questão governamental que domingo é dia de feriado. Feriado não, de descanso. Mas senão a gente podia fazer todo dia de manhã uma celebração. Qual o problema?
Não é o domingo que é santo, é o domingo que a maioria da população tem tempo para louvar a Deus sem ser cortado o ponto, sem ser mandado embora. Tá certo, gente? Então, dias e dias, mas isso é outra conversa. Mas aí, Deus viu tudo isso. Vamos abrir lá em Ezequiel 36, 27. Mas, pastor, então tá. Veio as leis, o povo judeu formou um estado, e depois veio o cumprimento da promessa de Deus, que era o Messias. Certo? E daí para frente? E daí para frente, qual a lei que a gente vai seguir? Nós lemos agora a lei do Espírito de vida, a lei da graça, a lei de Cristo. E como é que eu vou seguir essa lei de Cristo? Eu vou fazer o quê? O que é? Para guardar que dia? Como que é? Não tem isso. Olha aqui. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Os juízos antigos também, que o povo judeu não conseguiu guardar. Mas se eles não conseguiram, por que nós vamos conseguir? O povo não tinha o Espírito de Deus neles. E nós temos. Quem aceita Jesus Cristo, recebe o Espírito de Cristo. Mas não é só isso, não. Olha o que diz o versículo anterior, no 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Gente, nós vamos cumprir os estatutos de coração, não só como um ritual, como um procedimento, como com obrigação. Não! Mas, pastor, até hoje eu estou cumprindo com o coração. Nós vamos mudar essas coisas. Nós vamos te orientar e você vai quebrantar esse coração de carne que você já tem para receber o novo de Deus. Nós parecemos que às vezes não fomos trocados de coração, mas o nosso coração é sensível. Não adianta você querer dar de machão, de macho alfa, de ser mal educado. Não, se você recebeu Jesus, o seu coração vai estar amolecido. Você vai ser mais um bobão da turma. Temos o Espírito Santo, que trabalhou no nosso coração e nos quebrantou, para que a gente possa obedecer ao Senhor com alegria. Giovana, de cá. Você está em casa. Aí a campainha toca. O que você faz? Atende. Por que você atende? Certo, que é sua obrigação atender a porta. Alguém foi na sua casa e tal. Mas muitas vezes você está lá assistindo um programa, tranquilo. Que coisa mais chata. O pessoal vem na casa dos outros sem avisar, não sei o quê. Porém, se o Luiz tiver te ligado, Giovana, estou indo na sua casa há 3 horas. O que vai acontecer? Você já vai ter trocado de roupa, passado um perfume, já vai estar lá embaixo para receber ele. 5 para as 3, telefone toca, você, opa! Sim ou não? Sim! Essa é a diferença de fazer as coisas por pura obrigação, ou por pura obrigação, que é atender a porta, e a outra coisa é de fazer as coisas de coração. Meu amado está aí. Entendeu a diferença do coração? E a gente, às vezes, esquece essa diferença. A gente esquece. Mas a Bíblia nos lembra. Vamos lá ler os mandamentos? Quais são os mandamentos de Jesus hoje? Você sabe? Opa, muito bem. Lucas 10, 27, diz assim: a isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas
e de todo o teu entendimento. Está aqui. Então nós vamos cumprir as leis de Deus de todo o coração. E ao seu próximo? E o próximo? E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Por que ele não falou, ame a si mesmo? Isso já está incluído no nosso DNA. Isso é um fato inerente do ser humano, de amar a si mesmo, de se proteger, de buscar sobrevivência. Isso já está na gente. Por isso que ele fala, você tem que amar a Deus e ao teu próximo. Certo, gente? Então vamos começar a palavra? Gente, tudo isso foi um embasamento para a gente entender o que Jesus vai falar. Alguém não entendeu essa parte que eu falei? Que a lei morreu, que a lei foi cumprida e que a gente tem que fazer as coisas de coração. Gente, a gente precisa aprender isso, porque a religiosidade, ela avalia o comportamento. Como assim, pastor? Como é que a gente sabe que uma pessoa cristã está saindo lá todo... Antigamente era assim, a Bíblia grande, terno, uma gravatinha talvez, e ia. Aí via a pessoa lá, vai um cristão. Sim ou não? Sim. Era procedimento, era rito. Mulheres de cabelo mais grande, saia rodada. Então a gente tinha isso. Mas hoje em dia, que a gente quebrou um pouco desses usos e costumes, a gente avalia mais ou menos como? Se o cara vai na igreja, trazendo para a nossa realidade, se ele vai na célula, se ele participa de alguma coisa na igreja, tudo isso está certo, não está errado. Mas o verdadeiro cristão não é só isso. Isso é a exteriorização do coração. Aí isso é verdade. Só que tem alguns cristãos que fazem isso sem estar no coração. Ele só quer fazer parte da comunidade, ele só quer se achar uma boa pessoa, digno de honra, mas isso não está no coração. Nós temos de fazer tudo isso de coração, porque a gente ama a Deus. Se a gente não ama a Deus, isso vai ficar pesado. Aí falta celebração, falta célula, não quer trabalhar para nada. Não quer levantar cedo domingo. Não quer levantar cedo domingo. Gente, a gente faz isso não é por obrigação. Aliás, pode ser até uma obrigação religiosa, mas não é uma obrigação cristã. A gente faz isso porque a gente ama Cristo, não é por obrigação. Você está aqui porque você ama Cristo. Se você for um hipócrita aqui no nosso meio, você está aqui por obrigação. Então, se você está vindo aqui obrigado, reveja os seus princípios. Eu não vou baixar a sua nota. Eu não vou te expulsar da igreja. Você não está aqui por mim, por Wesley, pelo grão de mostarda, por nada. É por Cristo. Amém. Isso mesmo. Antigamente, o cristão fazia muita coisa querendo ser salvo. Depois veio Tiago lá, falando, olha, não são por obras da carne. É pela graça. Certo. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não, eu tenho que fazer. Por quê? É certo que as obras não salvam ninguém, mas é certo que quem tem o Espírito Santo de Deus faz muitas obras. É o Espírito de Deus, é o nosso coração que faz a gente fazer as coisas. Estão entendendo que é do coração? Foi Paulo que falou que é pela graça que sois salvos. Depois Tiago falou assim, olha, é certo que é pela graça, mas também é pelas obras. Porque se a graça estiver em você, você vai ter obras. Se a graça não estiver, se você só ter obras, então é melhor virar um espírita. Não é isso? O espírita não é piedoso, ajuda as pessoas?
Se for só por obras, vão virar espírita. Não, mas tem a graça. A gente não faz porque a gente não é bonzinho, não. A gente faz as coisas porque a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida. Qual que é o problema do espírita, falando deles que sem piedade não vai para o céu, ou não tem... É porque falta Cristo. Falta acreditar em Jesus Cristo, ponto. Aí depois eles vão fazer as obras conforme Cristo. E não as obras conforme eles agora. Eles agora fazem para se aparecer assim. Eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou piedoso. Ok, gente? Mas para que eu entrei nesse assunto? Porque se você fizer as coisas sem ter esse Espírito Santo no seu coração, daqui uns dias você vai se aborrecer com Deus. Vai ficar pesado para você. Você vai começar a ver o procedimento na vida do irmão. Nossa, quanto tempo você não vai na igreja, hein? Em vez de falar, ô meu irmão, estou com saudade de você. Você quer que eu passe lá para te pegar? Você quer uma ajuda? Não. Quanto tempo, hein? Você deve estar desviado. Qual que é seu pecado? Sim. A gente, quando está fazendo as coisas dessa maneira, sem o coração estar em Cristo, a gente se torna um cobrador. A gente é um apontador, sabe? Pessoas ressentidas. Hoje eu não posso deixar de ir na igreja. Já tem 2 finais de semana que eu não vou. Isso é religioso, gente. Ele está pensando como uma obrigação. Não, hoje eu vou na igreja porque eu quero falar com meu Deus. Eu quero estar perto de Deus. Então, a religião mata a gente. Nós estamos numa religião, mas nós não podemos deixar ela nos matar. Nós temos de viver na religião, mas com Cristo no coração, com o coração quebrantado. E Jesus deu exemplo disso. Vamos ler? Nós somos uns religiosos, tentamos ser religiosos da maneira de Cristo. A Esther falou um negócio. Esther, gostei muito, viu, da sua... Cadê ela? Ela está lá dentro, né? Gostei muito de você aqui. Você falou que Jesus Cristo criticava muito os fariseus, né? A hipocrisia. Gente, a hipocrisia, se você faz o que não está sentindo, isso não é hipocrisia? Isso é hipocrisia. E é verdade. Tem que estar no coração. Meu irmão, tem que estar no coração. Vamos lá. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem. E ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Está certo isso? Estava na lei, está na lei. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus, se a lei já era difícil e ninguém cumpriu, misericórdia com isso então. Só que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E o nosso coração está quebrantado para a gente aprender a amar as pessoas. Gente, vocês sabem onde mais tem coração endurecido na questão de espiritual no mundo? Dentro das igrejas. Por quê? Porque a gente escuta e continua não fazendo, não obedecendo, não amando o próximo, não amando a Deus com todas as forças. Então você é um potencial, uma pessoa em potencial que pode ter o coração endurecido. Então cuidado. Aquilo que você ouvir, ponha em prática. Ponha em prática. Você quer construir sua vida com boas raízes? Põe em prática. O que diz aquela
passagem que Jesus fala: o homem tolo construiu sua casa em cima da areia. E depois ele compara assim: e eles são comparados às pessoas que ouviram a palavra de Deus e não colocaram em prática. São como pessoas que se olham no espelho e depois se vai esquecendo da sua imagem. Mas o homem sábio, ele constrói sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, bate. São aqueles que praticam a palavra de Deus. Gente, o ponto, todo mundo acha que é o solo. O solo faz parte, mas o que está em peso aí é fazer ou não a palavra. Fazer ou não praticar as palavras de Deus. Fazer ou não o que Jesus está mandando. Você é tolo se você não praticar o que Jesus falou. Você é sábio se você praticar o que Jesus falou. A gente fica com foco só na rocha e na areia. Não, o foco é praticar ou não a palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, você é um tolo, meu irmão. Se você pratica a palavra de Deus, você é sábio. Quando a gente ouve a palavra de Deus, essa questão do espelho, muitas vezes deixa muita gente em dúvida. A palavra de Deus vem e fala: olha, você tem que ter fé, você tem que ser bom, você tem que ter alegria, você tem que ser bondoso, você tem que ser benigno, você tem que estar feliz. Você acabou de olhar no espelho. Deixa eu ver. Não, eu não sou feliz não, sou triste. Ok? Os que não praticam é igual aquele que se olha no espelho com essas palavras, depois vai embora e esquece. Quantas palavras que já te tocaram e que você depois se esqueceu até. Nossa, eu ia pedir a Deus para me curar dessa ira. Você sabe o que eu esqueci? É isso. É isso. Quando você ouve a palavra de Deus, aí vem problemas na sua vida, você resiste. Por quê? Porque você, além de escutar, você pôs em prática a palavra de Deus. A gente põe os focos errados, gente. Mas nós vamos pôr os focos no ponto certo. Eu não vou matar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala para eu não matar. Mas, pastor, e sobre essa questão de ira, de raiva? Já é mais difícil. Muito mais difícil. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente precisa andar no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. E se você tem um problema exatamente nessa área, colocar diante do Espírito Santo: Senhor, muda meu coração. Que eu possa ficar até chateado, mas eu não quero pecar, eu não quero usufruir da justiça, da minha justiça, que a minha justiça não mostra o Senhor. Por isso que Deus fala: a vingança é minha, vocês não sabem buscar. Gente, vingança é o quê? Você está clamando por justiça. O que é vingança? Você vai vingar de alguém que não te fez nada? Não, ele te lesou. Aí você quer justiça por causa daquela lesão. Olho por olho, que está lá na lei. Mas quando você tem o Espírito Santo no seu coração, não. Deus fala: a vingança é minha, não é sua não. Você não sabe julgar. Porque às vezes você vai julgar e vai julgar erroneamente. Porque o homem vê o quê? O procedimento, o exterior. Eu vejo o quê? O coração, a intimidade. Difícil, não é? Muito difícil. Mas nós precisamos aprender. Nós não nascemos sabendo. Não vou nem perguntar quem já matou aqui, não. Esse matar que Jesus fala depois é essa questão de desprezar o irmão. Tem uma tradução, revista atualizada. Quem tem uma revista atualizada aí? Lê essa passagem aí, no Mateus 5, 20 e 2. Eu, porém,
Não, tem uma tradução, deve ser a Revista e Corrigida, que chama de raca. Essa daí, lê aí. Ah, está aí a raca? Eu falei, né, aquele dia. Raca é o quê? É quando você busca uma secreção da garganta e faz assim. Só de escutar o barulho já dá nojo, não dá? Você imagina quando você raspa a garganta e gospe igual era no antigamente, quando você não gostava de uma pessoa, o Valmir. Ou seja, ele não presta, ele não tem valor, eu não dou importância para ele. Quem já falou para o irmão assim? Você para mim morreu. Deixa eu ver aqui. Quantos? Ninguém? Glória a Deus. 1, 2, vamos lá. 3. Você para mim morreu. Você para mim morreu? 4. Gente, você não matou verdadeiramente, mas matou. No seu coração, você matou. É isso que Jesus está falando. Você matou. É questão do coração. Você para mim morreu, eu não quero mais nada com você. Meu irmão, você acaba de matar o seu próximo. E você está quebrando o mandamento de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo depois vem e vai te dar um beliscão aí. Vai te pôr um peso. Porque o seu coração quebrantado está começando a endurecer. Por causa de orgulho, por causa de falta de conhecimento da palavra. Então é isso. Jesus veio cumprir a lei, cumpriu, e ainda alongou essa lei, porque agora nós temos o Espírito Santo e temos o coração quebrantado. E parece que a gente está lá no Velho Testamento. O cara te fechou no trânsito, você dá uma buzinada e... olho por olho. Por isso nós somos chamados de loucos. Certinho, pastor. Quando alguém te ofende, você não devolve a ofensa. Quando alguém te rouba e você não faz nada. Quando alguém pega dinheiro emprestado e não te paga. Quando alguém te machuca e não sei o quê. Gente, nós somos loucos, bobos, babões. Mas é o Espírito Santo que quebranta nosso coração. É o Espírito Santo quem nos faz assim. E se um dia essa pessoa aceitar Jesus, vocês vão ver o carinho que ela vai ter por você. E Jesus continua falando aqui o que é que vai acontecer. Olha no 23, vamos ver? Gente, é bonito demais. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, então está falando aqui para os crentes. E está falando aqui que você tem que trazer uma oferta. Viu? Vamos pensar no dinheiro. Para quem é religioso, isso daqui é só mais um objeto de criticar a religião, o pastor, a pessoa. Por quê? Está vendo só a religiosidade. Esse pastor só gosta de dinheiro. Ixi, dinheiro. Calma aí. Não é assim não. Nós precisamos de dinheiro para a obra do Senhor. E você não conhece o coração desse pastor que você está falando, nem do Edir Macedo, você não conhece o coração. Você está vendo só o exterior. O que você está julgando? Fecha a sua boquinha, está mais certo. Deixa Deus julgar. Deus é quem vai julgar, não somos nós. Agora, Jesus está falando, quando você for levar a oferta, que é uma coisa financeira, que é uma coisa material, palpável, o que é que ele fala? E se você se lembrar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volta e faça a tua oferta. Quem conhece alguém que tem alguma coisa contra você? Deixa eu ver. Vá neles e pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada, pastor. Ninguém está falando que você fez? Nós estamos falando que a pessoa tem alguma coisa contra você. Pastor, mas eu atropelei o filho dele e ele morreu. Vai lá,
Pede perdão para ele, fala que não foi por querer. Mas, pastor, eu devo R$1 milhão. Vai lá, pede perdão pela sua dívida e fala que na hora que você tiver condições, você vai pagar. Isso de coração. E se ele me abençoar e falar que eu não devo? Você não deve. E se ele não tiver esse coração quebrantado e vai falar, então tá, estou esperando. Você vai trabalhar para pagar. Ponto final. Que a gente só fala assim, se você pisou no pé do irmão, o irmão tiver alguma coisa contra você, vai lá e pede. Não, vamos falar de coisas do dia a dia, coisas pesadas. E no versículo anterior, fala o quê? Se você for levar a oferta lá, e se lembrar, no 22 é diferente. No 22 fala assim, não é essa não, é 23 mesmo, né? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. E volte e faça a sua oferta. Entre em acordo com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, porque o adversário não entregue você ao juiz e o juiz não entregue você à justiça e você seja jogado na prisão. Engraçado. Acho que da minha Bíblia aqui fugiu aquele que você tem alguma coisa contra seu irmão. Vocês já acharam aí? É outra, né? Eu achei que era na mesma. Mas nessa mesma orientação de Jesus, tem que se você tiver alguma coisa contra seu irmão, deixa a oferta no altar e vai lá se reconciliar com seu irmão. Aí já não é outro que tem contra você. Aí é você que tem contra o outro. Mas isso a gente já sabe, nós já vimos no Veredas. Não, mas nós vamos com o coração sabendo que a gente vai agradar a Deus. E aqui está falando de duas coisas. Mas tem uma que fala da gente com problema com outras pessoas, vamos lá e nos reconciliemos. E tem uma outra que fala, se seu irmão tiver alguma coisa, vai lá e reconcilia. Pois é, nessa passagem são duas coisas, meus irmãos. Uma, se você tem alguma coisa contra seu irmão, ódio, ira, desapontamento, você tem que tratar isso. Aqui não está falando de oferta. Eu brinquei na questão da oferta ali, mas não é a oferta que é o ponto. Porque muita gente fala, não posso dar oferta assim, eu não posso ceiar assim. Não tem nada disso. O ponto aqui é o coração. Seu coração precisa estar quebrantado para os irmãos. Se você tem um problema com ele, trata. Não, vou tratar depois da ceia, porque não todo mundo vai ver que eu tenho um problema com o irmão. Não, trata agora. E, além de ódio, ira e tal, nós temos o lado de quê? Da pessoa que tem alguma coisa contra a gente. Isso carrega em cima da gente uma culpa, uma dificuldade de vida. Toda culpa nós temos de jogar fora. Todo ódio jogar fora. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Quando o coração está ruim, gente, a gente fica ruim. Uma vez não, tem um mês, só para vocês verem. Eu estava fazendo um momento com Deus, e aí eu lembrei do pastor Wesley. Aí eu lembrei, veio na minha cabeça assim, de uma conversa que nós tivemos. E no meio dessa lembrança, eu lembrei que eu dei um coice no Wesley. Não. Na verdade, ele me falou uma coisa e eu de súbito falei assim, coisa nenhuma. E nem quero fazer isso. Foi no súbito. Foi um coice mesmo, uma paulada. Aí eu orando ao Senhor e tal. Aí o Senhor falou assim, e aquela resposta para o Wesley? Como é que foi? E aquela respostinha? Não foi nenhuma palavra cabeluda, nem nada não. Falei, não. Falei para ele, não, e nem quero. E já vê, não tem
Não, se eu tivesse falado com outro tom, mas eu falei com um tom agressivo mesmo. Pelo menos no meu coração estava agressivo. Na hora eu peguei o telefone, liguei para o Wesley. Wesley, assim, assado. Não, Daniel, não sou melindrado desse tanto, não. Deixa isso para lá e tal. Mas não importa, era o meu coração, era o Espírito Santo falando comigo. Amém, isso mesmo. Então, a gente tem que entender que a gente erra. E eu dei um coice nele, não é porque ele estava me atacando. Não era porque eu tenho alguma coisa contra ele. É porque eu tinha alguma coisa no meu coração que me fazia ser ríspido com as outras pessoas. No caso foi com o Wesley, mas era uma coisa no meu coração. Quer ver uma coisa que você faz? Você que está pensando aí, nossa, pastor. Fala aí, Benê. 11:25. Lê aí, Benê. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Ok. Então é vice-versa, né? Uma é a questão do ódio, ira, rancor, e o outro é a questão de culpa, de ter feito alguma coisa errada contra a pessoa. Deus nos cura da culpa também, viu? Hoje foi falado aqui que acho que foi a Esther, que o presente é que nos pertence, o passado já não nos pertence mais, você não dá conta de voltar, e o futuro é Deus que vai te direcionar. Mas vamos voltar no nosso ponto. Você faz muito isso que eu fiz com o Wesley, sabia? Você está lá no seu trabalho, a pessoa te agride, seu chefe, vamos colocar o chefe é bom que é um alvo. Você está doido para dar um bufete no pé da orelha dele, aí você não dá. Por que você não dá? Porque senão você vai ser mandado embora, num segundo momento. E num primeiro momento, porque você é cristão não faz isso, certo? Mas você sai dali, aí você chega em casa. Você vai descontar em quem? Nos filhos. Ixi, eu fiz isso mais, gente. Na esposa. No cachorro. Mas isso a gente tem de colocar diante da cruz de Cristo. E orar por eles. Não é orar pelos inimigos, eu estou dando uma antecipada aqui, mas você tem que orar por eles. Mas a gente faz isso. A gente não desconta em quem tem mais força, mais poder do que a gente desconta no mais fraco, no mais subalterno, no mais... Infelizmente, o nosso coração, às vezes, ainda pensa que é endurecido. E a gente tem que lembrar ele. Como? Com oração, com o Espírito, permitindo o Espírito Santo. Nós temos de, como diz o Mauro Sérgio, sermos transformados, permitir que Deus transforme o nosso coração. Gente, não adianta não matar. Você não matou porque você vai preso, mas o que você queria era matar. Mas eu não matei porque eu não podia matar. Mas eu não podia matar, não é porque eu não queria. Eu até que queria. Mas eu não matei, por quê? Porque eu não podia. Isso não é do coração, gente. Sabe quando você quer matar? Para, Senhor, te apresenta essa pessoa que veio uma ira tão grande dentro de mim, e Senhor, eu quero abençoar ele, que ele prospere. É fácil fazer isso? É a ponta do iceberg ou não é a lei? Porque para baixo tem muito mais coisa. E Jesus é que tocou nessa questão de matar, gente. De ira, de problema de relacionamento. E Jesus ainda toca no outro. Do divórcio. Tudo muito presente até hoje. Por que a gente enxota a mulher da nossa vida? Que é os homens mais que procuram divórcio, mas a mulher também. Porque nosso coração está endurecido. Não foi assim desde o princípio. Olha para sua mulher, se estiver do seu lado aí. Pode olhar, Luiz.
ela é uma só carne com vocês. Gente, o que Adão falou quando Deus criou a Eva? Essa agora realmente é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Sim ou não? Aí depois, lá em Gênesis, vem com uma conversa assim, por isso deixa o homem pai e mãe. O homem nem sogra não tinha, nem pai não tinha, sei lá. E junta. Uma só carne. Gente, isso é um mistério. E é um mistério onde a nossa carne não gosta. Porque a gente quer ter diversidade de mulheres, diversidade de homens. A gente quer ter todo o homem bonito da vida, toda mulher bonita. Gente, isso é criancice. É falta de entendimento espiritual. E o adultério? Não adulterarás. Mas eu te digo, está aqui em Mateus 5. Aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Que história é essa? Eu não fui para a cama com ela. Mas você quis. Não é que passou esse pensamento, não. Que isso é uma tentação da carne. Mas, quando você quer, começa a olhar, você vem com aquela... A Bíblia diz o seguinte, o pecado te faz você ter cobiça, querer alguma coisa. Quando essa cobiça, esse desejo nosso, quer alguma coisa, primeiro ela te atrai. E depois ela te seduz. E depois o pecado nasce. Primeira atração é aquela de olhar mesmo. E a sedução é aquela, eu quero de qualquer jeito, não me importam as consequências. E Jesus está falando aqui, olha, você não precisa deitar, chegar nas consequências. Só dela ter seduzido o seu coração para você ser um traidor, um infiel, não entender nada dos mistérios meus, Deus está falando. Você já adulterou com ela. Por quê? Você já quis ter uma relação com a outra pessoa. Quer ver uma coisa? Não posso. É assim. Gente, tentação não é pecado. Mas muitas pessoas já pensou em deitar com a mulher do próximo. Ou com o marido do próximo. Nossa, ele é tão educado. O meu é um bruto. Você pensou, desejou, o seu coração já azedou. É uma questão do coração, meus irmãos. Você já adulterou. Para Jesus, você está fora dos ensinamentos dele. Você está em desobediência. Mas você não vai não desejar por causa de obrigação. Você não vai não desejar a mulher do próximo por causa do seu coração. Nossa, pastor, mas ela me atraiu. Então não deixa de seduzir, não. Vai lá, ora e coloca nos pés da cruz. Senhor, mas a fulana de tal é tão linda. Que hálito bonito, que hálito gostoso, que cabelo bonito. Gente, isso é adultério de coração. Mas vale, ninguém está vendo. Religioso, comportamental. Mas o Espírito Santo está falando em você, o seu caminho que você está indo está errado. Deus vê o interior, Deus vê o coração. Nós, homens, às vezes até conosco mesmo, você pensa em deitar com a mulher, fazer isso com a mulher, fazer aquilo com a mulher, e depois vai, ainda bem que eu não fiz nada. Mas o seu coração fez. Você está doido para fazer essa coisa, então o que você tem que fazer? Colocar nas cruzes de Cristo. Gente, é difícil de entender? É. Paulo diz que ele trabalhou muito mais de todos os outros apóstolos, não foi, discípulos? Foi ou não foi? Mas não foi ele que falou que a salvação é pela graça? Então, quando a gente é salvo pela graça, Jesus entra no nosso coração e nos dá empenho de trabalhar na obra, de ser obediente às leis da graça, de ser obediente ao Senhor, de estar com o coração quebrantado. A gente não vai fazer nada disso de errado, não é porque é lei.
É porque o meu coração não quer fazer. Perguntaram para o Dwight Moody uma vez, olha, ser crente deve ser muito chato, né, em 1800 e alguma coisa. Aí ele falou, por quê? Não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, não pode dançar, que eram os pecados de antigamente. Aí ele falou, não, nossa diferença não está nisso, não, de não poder, eu posso. A diferença entre eu e a senhora é que a senhora quer fazer. E eu não quero fazer. Simples assim, é coisa de coração. A religião nos encaminha para um procedimento. Proceder assim. A religião, ela vai nos endurecendo. Já o evangelho é vida, é no coração. Aquele que roubava não rouba mais. Por que não rouba? Porque a polícia vai prender? Sempre prendeu. Não, é porque agora eu não quero roubar mais. Aquele que mentia. Agora não minta mais. Por que você não vai? Não, porque eu não quero ser tido como mentiroso. Não, é porque eu não quero mentir. O Espírito Santo está falando para mim que a mentira procede do diabo. Mas e as consequências? Vou enfrentar as consequências. Gente, quer ver uma coisa? Aquela história minha do Wesley. O Wesley falou assim, não senti nada disso, não. Mas se ele tivesse sentido, ele estava fazendo o quê? Mentindo. Mas é mentira branca, não causa mal a ninguém. Gente, mentira branca, verde, amarela, azul, é mentira. Mentira branca, eles dizem que não causa consequência em nada. Meu pai não está aqui em casa no telefone. Hoje não tem mais isso, né? Até acabou. É aquela que não prejudica ninguém. Prejudica você. Você está andando no caminho do maligno. Então, quando alguém vinha fazer assim, Ezequias, me desculpa que eu passei ali, esbarrei em você. E na hora você ficou bravo, mas ninguém viu. E esbarrei em você, me perdoa. Não, meu irmão, nem vi você esbarrando em mim. Olha que mentira mais lavada. E tem gente que faz isso. E para não constranger a pessoa, ele minimiza o que está acontecendo. Não minimize, meu irmão. Você não vai jogar peso. Com esse esbarrão, achei que você ia me derrubar. Você estava bruto, mal educado. Você pode até ter achado isso. E se ele falar assim, se ele te pedir perdão, falar, meu irmão, senti você mesmo esbarrando em mim, mas está perdoado. Pronto. Você não precisa jogar peso, mas não vai mentir. Não vai mentir. Para a gente encerrar. Apesar que está longe de encerrar. Mas vamos lá. Não posso mentir para vocês, não. Aí tem juramento, amor aos inimigos. Tá. Vamos ler lá em Salmo 51, 10. Eu quero que você saia daqui hoje com a cabeça assim. Eu sou de Cristo porque eu amo a Cristo. Você não é de Cristo porque você vem na igreja, porque você cumpre todos os procedimentos religiosos. Não! Você é de Cristo porque você ama a Cristo. E todos os procedimentos religiosos que você faz é porque você ama a Cristo e não por obrigação da religião. Hoje leram sobre a oferta da viúva pobre, né? Jesus olhou o quê? O externo ou o interno? Interno. Ela deu tudo que ela tinha. Ele não viu o valor do cheque dos outros que estavam colocando lá, da maquininha. Jesus não viu isso, não. Talvez a gente deu lá 1 milhão de denários. Jesus não olhou isso. Jesus olhou o coração. Quando o coração está correto diante do Senhor, a oferta, o dízimo, não fica pesado. E a pessoa dá tudo de coração, sem sentir peso. Então, a gente tem que ser de Cristo, para Cristo. Nós tínhamos um irmão que foi numa determinada denominação, e o pastor foi tão convincente, ele tinha, acho que 13 imóveis de aluguel,
E foi logo no dia que ele colheu os aluguéis todos, que não tinha muito esse negócio de depósito, não. E aí ele pegou do dinheiro, salvo engano, era 21 mil reais, alguma coisa assim. Ele pegou, foi lá e pá! Beleza. Chegou lá em casa à tarde querendo matar o pastor. Ele deu de coração, de impulso, por procedimento, por um ritual, não sei, mas uma coisa eu sei, não foi de coração. Porque se tivesse sido coração, ele não tinha arrependido de ter dado. Pastor, o que é que eu faço? Eu volto lá e pego meu dinheiro de volta? Falei, misericórdia, meu irmão. Mas se você quiser se envergonhar, vai lá. Se o pastor te devolver, beleza. Mas você deu, foi para quem? Foi para Cristo ou foi para a igreja? Gente, esses dízimos e oferta, eu estou usando muito isso daqui, que é uma das coisas que mais pega. Isso daqui vocês estão dando para Cristo, mas é a igreja que vai usar. Se nós vamos roubar o dinheiro de vocês, se nós vamos gastar esse dinheiro de vocês, isso não é da conta de vocês. A conta de vocês é com Deus. Vocês deram com alegria, com amor, com toda a força de coração, com toda a alma. Deus recebeu a oferta de vocês. Agora, o que Deus vai fazer comigo? Eu vou ter que prestar conta diante dele. Então, acalma seu coração. Você está dando para Deus e Deus está vendo. Deus não é cego, nem surdo, nem mudo. Eu vou me ver com Deus. O que eu estou fazendo com as coisas dele? Usando para o meu próprio umbigo. Aí entram dons do Espírito Santo. Por que dons Deus nos dá para a gente atuar com as pessoas? Já pensou a gente expulsando demônio, curando ferida? A gente só fazia para a gente, né? Para os outros, de vez em quando. Não. Então, vamos fazer as coisas de coração. E vamos fazer igual Davi. 11:34. Davi diz o seguinte, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? E renova dentro de mim o quê? Esse espírito aqui não é o espírito de Deus, que já é inabalável mesmo. É um espírito nosso, de sabendo que mesmo que o nosso coração está sendo muito meloso, era isso que eu tinha que fazer. Espírito inabalável, saber o que Deus está te direcionando, o que Deus está fazendo na sua vida. Você é um palhaço, ele te traiu e você continua orando por ele. Sim. Você continua sendo amigo dele. Sim. Não, pastor, quando fala de perdão, você pode perdoar a pessoa, mas você não quer dizer que você precisa continuar a amizade com ele. Ah, é? Então ele morreu para você? Você cortou ele da sua vida. Então quer dizer que foi sua esposa que te traiu, você perdoou ela, mas você nunca mais vai confiar nela? Que perdão jóia! Uai! Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você pensa diferente de Jesus, está na hora de você fazer essa oração. Coração puro e um espírito inabalável. Você, a partir de hoje, vai fugir de qualquer ira, de qualquer ódio, sabe? Amém. Aí você sai do serviço estressado, o cara nem passou perto de você, você já está gritando com o cara. Isso é porque seu coração está ruim. É a hora da gente nos render. É a hora da gente saber que o que a sociedade fala é olho por olho. Mas com Jesus é diferente. Ele nos amou primeiro, quando a gente estava cheio de cocô de vaca. Ele nos amou enquanto nós estávamos em pecado. É esse que é o espírito da graça, da lei da graça. E a gente não consegue cumprir, eu não consigo. Mas quando a gente coloca o foco, a gente vai fugindo das coisas erradas e Deus vai te amadurecendo. Ele vai fazendo você crescer. Os anciãos se